O que houve com os brasileiros no peso médio do UFC? Dá até uma tristeza quando lembramos como era a situação do peso médio do UFC até o início desse ano. Com Poatan reinando depois de destronar o Adesanya, a gente nem precisava ficar com medo da subida dele para os meio pesados. Isso porque o que não faltavam eram grandes promessas brasileiras nessa divisão. Os nomes mais falados eram Bruno Blindado, Gregory Robocop, André Sergipano e Caio Borralho, e parecia que era só questão de tempo para um deles ter o cinturão do UFC amarrado na cintura. Para a tristeza dos brasileiros, esse cenário acabou mudando do vinho para a água em poucos meses. Com a derrota de Alex Poatan na revanche, Adesanya voltou a ser o rei do peso médio. Como o corte de peso para os 84 quilos era muito pesado, algo que a gente já sabia faz tempo, Poatan acabou subindo para os meio pesados e é muito difícil que volte a competir no peso médio. E aí as nossas grandes promessas da divisão foram sofrendo duros golpes, um a um. Gregory Robocop perdeu para um estreante no UFC, o brasileiro Bruno Huck, que ainda pegou a luta de última hora, e mesmo assim conseguiu um nocaute brutal sobre o Robocop. Infelizmente, o destino foi bem irônico com o Huck, e ele acabou perdendo da exata mesma forma logo na luta seguinte. O seu adversário, Ruzi Boev, pegou a luta contra o Huck também de última hora e venceu com um nocautaço no primeiro round. Claro que o Huck deve ter um futuro excelente no UFC, mas eu resolvi não colocar ele dentro das promessas do peso médio porque eu acho que ele se daria muito melhor na categoria de baixo. A diferença de altura dele para os outros lutadores do peso médio é gigante. É bom lembrar que antes dessa derrota do Robocop, até o próprio campeão Adesanya já tinha dito em entrevista que queria lutar com o brasileiro. A segunda promessa da nossa lista é o Bruno Blindado. Ele chegou a se recuperar no UFC vencendo o Brad Tavares, mas acabou perdendo por finalização para o Brendan Allen. Blindado lutou bem demais, castigou muito o americano em pé, mas acabou levando um knockdown em um momento de trocação na curta distância. No chão, o jiu-jitsu de Brendan Allen fez a diferença e Blindado foi finalizado com um belo mata-leão. Agora o brasileiro conta com 3 derrotas nas últimas 4 lutas no UFC. E no UFC Fight Night do último sábado, tivemos a luta daquele que era o mais citado como um futuro campeão do peso médio. André Sergipano já havia sido derrotado na luta anterior e perdido a invencibilidade no UFC, também para o Brendan Allen. O americano venceu o André Muniz com o mesmo mata-leão que usou contra o Blindado. Considerado por muitos como o melhor jiu-jitsu da divisão, André Muniz vem mostrando evolução em pé, mas dificuldade em impor o seu jogo mais letal. Nas suas primeiras lutas no UFC, ele chegou a finalizar a lenda do jiu-jitsu Ronaldo Jacaré. Já nas 2 últimas lutas, acabou sendo derrotado para Brendan Allen e nesse sábado perdeu para o escocês Paul Craig. Tudo bem, o desafio que ele teve nesse sábado não foi nada fácil. Paul Craig é um top 10 da divisão de cima que já venceu até o atual campeão de Yamaha Rio. Ele tem um jiu-jitsu de alto nível, com 14 finalizações das 17 vitórias da sua carreira. Nesse sábado, o escocês desceu para fazer sua estreia no peso médio, e o Sergipano foi escalado para recebê-lo na nova divisão. O primeiro round da luta entre eles foi bem parelho, mas Sergipano acabou levando uma vantagem na trocação e ainda conseguiu converter uma bela queda no final do round, então 10-9 para o brasileiro. Já no segundo round, quem conseguiu derrubar primeiro foi o Paul Craig. O escocês levou a luta para o chão e conseguiu dar alguns golpes no ground and pound de dentro da guarda do André Muniz, mas quase pagou caro por isso. Sergipano encaixou um triângulo que parecia bem ajustado e depois tentou mudar para um armlock, mas acabou perdendo a posição e ficando por baixo. Porém, logo em seguida ele conseguiu uma bela inversão e caiu por cima do escocês, castigando no ground and pound com golpes pesados. Quando parecia que ele ia conseguir virar esse round e talvez conseguir até um nocaute técnico, Sergipano acabou dando uma cabeçada no Paul Craig. O escocês disse que nem chegou a sentir, mas foi suficiente para receber uma punição do árbitro que mandou os dois continuarem a luta em pé. Esse foi o início do fim. Sergipano conectou 2 golpes duros no rosto de Paul Craig, que imediatamente decidiu levar a luta para o chão de novo. E dessa vez ele fez isso com bastante facilidade. Só que dessa vez ele se preocupou em primeiro passar a guarda do brasileiro para depois começar a golpear. Paul Craig deu um pulo para chegar na lateral, conseguiu dominar o Sergipano no chão e depois chegou na montada. E aí começou uma metralhadora de cotoveladas até conseguir um nocaute técnico. É claro que o resultado foi péssimo, mas eu acho que se não fosse a cabeçada, a luta teria se desenrolado de uma forma totalmente diferente. Mas nem tudo está perdido. Bruno Blindado, Gregory Robocop e André Sergipano têm plenas condições de chegar nas cabeças do peso médio do UFC. E é bom lembrar que o Caio Borralho ainda segue invicto no UFC com 4 vitórias, além das suas 2 vitórias no Contender Series. Ele já tem luta marcada para pegar o russo Ruzi Boev, aquele mesmo que nocauteou Bruno Huck no primeiro minuto de luta. Se passar por esse desafio, com certeza ele já pode pegar um top 15 na próxima luta e entrar de vez pro ranking do peso médio do UFC. Na luta principal desse sábado, vimos Tom Aspinall passar o carro em Marcin Tybura, mostrando que está 100% recuperado da lesão e tem condições de disputar o cinturão em breve.
Com o microfone na mão, Aspinall disse que vai pegar o vencedor de Cyril Gane versus Sergey Spivak e que depois quer pegar o Jon Jones. O mais estranho foi que Jones respondeu ao desafio e disse que gostou da ideia. Agora, entre Malhadinho, Pavlovich e Tom Aspinall, qual deles levaria mais perigo para o Jon Jones? Depois de vencer André Sergipano, Paul Craig desafiou Bo Nickal para ser o seu próximo adversário. No próximo sábado, vamos ter provavelmente o melhor card do ano no UFC. E o único cinturão em jogo é o tal do BMF, que na prática não significa muita coisa. Na luta co-principal, vamos ter Alex Poatan fazendo sua estreia no peso meio pesado contra o ex-campeão Jan Blachowicz. Esse vai ser o duelo dos dois únicos homens que já venceram a Adesanya no MMA. E a luta principal vai ser por conta da revanche entre Dustin Poirier e Justin Gaethje. Poirier venceu a primeira luta e agora Gaethje tem a chance de se vingar e de quebra ainda ganhar o cinturão BMF do UFC, que significa algo como o mais durão do UFC. Mas considerando que os dois já foram finalizados pelo Charles do Bronx, será que o verdadeiro BMF não seria o Charles? Agora se inscreve aqui no Fight Zone e deixa um gostei nesse vídeo. A gente tá só começando no YouTube e assim você pode me ajudar demais. É só se inscrever, ativar as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos e clicar no botão de gostei. Então muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.